Boa noite aos amigos do Segundo Esportiva. Estamos na Faculdade Einstein de Limeira para receber este ícone da medicina brasileira, torcedor do Corinthians, apresentador de programa, locutor, enfim. Dr. Osmar de Oliveira é realmente um ícone da televisão e também da medicina, né, doutor? Veio trazer para a gente, para Limeira, para a região, as experiências e os avanços da medicina com relação ao esporte, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e seja muito bem-vindo a Limeira. Muito obrigado. O ícone fica por sua conta, né? Eu venho aqui sempre com muito prazer, né? Conheço essa cidade. Claro que a Inter de Limeira, lá atrás, né, teve participação grande quando eu vim aqui ao tempo de médico do Corinthians e depois como locutor, comentarista, apresentador, uma cidade muito querida para mim. O tema que me destinaram para fazer a palestra aqui é sobre o progresso da medicina esportiva, em todos os sentidos, mas principalmente a medicina esportiva brasileira, né? Eu tenho certeza que o que eu vou falar agora para os alunos, a maioria deles não imagina, né? Porque eu não conheço no mundo inteiro medicina esportiva mais atuante, mais brilhante, mais científica do que a nossa. Não conheço fisioterapeuta de clube de futebol na Europa, e conheço muitos, melhores do que os nossos. E nem preparadores físicos melhores do que os nossos. A única diferença é que se eu quiser fazer uma pesquisa agora sobre palmilha para o pé do atleta, eu não vou ter dinheiro para fazer. Na Europa, nos Estados Unidos, você faz assim e o dinheiro vem. Vem e é bem controlado, que é diferente daqui. Mas desde que ela começou a ganhar força aqui no Brasil, na década de 60, de 70, a medicina esportiva brasileira não parou mais. E todo dia tem uma novidade. Se você não estudar, você fica para trás. Doutor, com relação aos avanços do futebol mundial num todo, né, os clubes, as seleções avançaram muito. Esse avanço deve-se também à globalização, principalmente dos profissionais brasileiros no mundo todo? Sim, claro. Hoje você não pode comprar uma chuteira para o seu time se essa chuteira não passar na mão do médico, né? Porque ele vai ver como os cravos dali podem ou não, facilitam ou atrapalham o entorse, por exemplo, a entorse de joelho, a entorse de tornozelo. É o médico que diz que aquele fio que vai ser feita a camisa é melhor para o time dele pelo fato de ser um país tropical, ou se aqui fosse um país frio, né? É o médico quem comanda o trabalho da nutricionista em função da hora e do que o atleta vai comer. É o médico que fica ao lado do fisioterapeuta para dizer agora para um pouco, daqui a pouco continua mais. É o médico que diz, por exemplo, quanto tempo vai ser uma bolsa de gelo. E o telespectador pode falar, mas até isso, eu posso garantir para você que uma bolsa de gelo de 10 minutos é completamente diferente de uma bolsa de gelo de 30. Uma bolsa de gelo sem toalha em cima da pele é diferente do que alguma com toalha ou feita como se fosse um sanduíche. São esses pequenos detalhes. Eu não quero chegar ao rigor e dizer, isso ganha uma Copa do Mundo. Mas que ajuda, ajuda. E com relação aos avanços ainda, né? A medicina, os preparadores físicos, os fisioterapeutas avançando e distribuindo para o mundo a qualidade brasileira. E, infelizmente, os gramados brasileiros ainda contribuem para várias lesões do futebol brasileiro. E como? Quando você assiste Liga Europeia, o Campeonato Europeu, qualquer que seja lá, a gente fica aqui com um pouco de inveja, né, dos gramados europeus. E lá o frio judia a grama mais do que aqui, que é um país tropical, um país com mais sol. Mas infelizmente, onde falta o dinheiro, falta tudo, né? E aqui no Brasil a gente tem aquela mania de achar que quando você menos esperar, que nem uma erva daninha que nasce na beira da estrada, vai surgir um Pelé, vai surgir um Garrincha, vai surgir um Robinho, vai surgir um Neymar e vai resolver todos os seus problemas, né? E infelizmente não é assim. O dirigente brasileiro tem que aprender isso, né? Você vê, agora a gente vai ter decisões de Copa do Brasil, partidas importantes da Copa Libertadores, que podem fazer com que um estádio você tenha jogo hoje e amanhã. Coitada da grama, não tem nem como descansar um pouquinho. Aí você vai falar com o jardineiro, fala, não dá para molhar a grama depois, aproveitar o sereno, né? Que é como você faz com um pé de tomate no fundo da sua casa, né? Não, a água tem que ser às 6 horas da manhã, aquelas coisas provincianas, primárias que tem aqui no Brasil, mas que isso ajuda
o mau gramado ajuda a contribuir para o surgimento de lesão, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, doutor, com relação ao time do Corinthians, né, saindo da área médica, mais para o comentário. No mês de maio, o Corinthians fez 6 jogos e nenhum gol de atacantes, né? Então o Corinthians nos últimos jogos vem sofrendo com a falta de atacantes. É o principal problema do Corinthians para enfrentar o Santos? É o principal problema e essa falta de atacantes que me faz concluir que hoje o Tite é o maior técnico que tem no Brasil. O Corinthians tomou só 2 gols. O Boca Juniors, na década de 70, jogou 14 partidas, tomou 3 gols. Né? Então, se você fizer a média, essa média o Corinthians tem. Agora, falamos da área médica como comentarista e para encerrar, gostaria que o senhor falasse como corintiano que é, não é? É mais fácil. No Brasil inteiro, o senhor é realmente um ícone. Eu digo ícone porque eu assisto o senhor desde o SBT, né? Os comentários, e a gente aprende muito, não é? Esse ano, doutor, o Corinthians está mais preparado, está mais equilibrado, está mais compactado? Será que esse ano vai? Essa é a pergunta que o torcedor corintiano, não só de Limeira, como de região, quer saber. Eu acho que essa é a vez que o Corinthians chegou mais perto, né? Claro que teve aquela derrota para o Palmeiras lá, daquele pênalti que o Marcos defendeu andando 1,5 km do Marcelinho Carioca, mas é a vez que o Corinthians chegou mais perto, é a vez que o Corinthians chegou sem depender de um jogador, a força do Corinthians é o seu conjunto, né? E é possível que o Corinthians chegue lá e seja campeão, né? Se não for campeão, vai ter um alívio, porque vai continuar a graça dos outros torcedores fazendo gozação em cima do Corinthians. Esse aqui é um país, o estado de São Paulo, vamos falar do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem, pela população do estado, principalmente pela população da capital, tem 55% de corintianos, né? Aí tem um pouquinho de palmeirense, um pouquinho de São Paulino, mas tem 45% de anticorintiano, né? Eu tenho falado todo dia para ele, o Corinthians vai jogar, vai dormir mais cedo, não precisa ficar esperando. E eu falo sempre pro Tite, Tite, pelo amor de Deus, me ganha de 1-0. Mas não me faz gol com 1 minuto de jogo. Tem que fazer gol aos 44 do segundo tempo, que é pro cara ir dormir preocupado, chateado. Ou não dormir, né? Ou não, a maioria não dorme, né? E ficam lá inventando, o Corinthians ganhou, foi o vento, foi a grama, não sei o quê. Eu sigo, não é São Jorge que está lá sempre de plantão, né? Porque aquele homem era bravo, pequenininho daquele jeito, namorador do jeito que era, tinha uma lança quebrada no meio, né? E matava dragão. Esse é o time do Corinthians. Doutor, bem-vindo a Limeira, sempre que voltar, conte sempre com as lentes do Segundo Esportiva, boa palestra, e a gente agradece aí por esse show de informações que o senhor contribui com a cidade de Limeira. Obrigado. Obrigado a vocês, o torcedor do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, desculpe a brincadeira, mas foi verdade.